e deu branco. Você também já passou por uma situação que precisava lembrar de alguma informação e não conseguia acessar essa informação de jeito nenhum? Puxa vida, eu estudei, fiquei tanto tempo lá fazendo aquele trabalho e agora como que era aquilo mesmo e não consegue acessar? Saiba que você não é o único. Isso acontece com muitas pessoas. Hoje em dia nós temos muitas informações e não paramos muito para revisar a matéria que a gente estuda. A gente fica acumulando, estudando, lendo. Nem sempre fazemos as anotações para poder reforçar na nossa memória, para poder entender bem aquele assunto. E quando fazemos as anotações, muitas vezes não fazemos as revisões necessárias para poder fixar na nossa memória. Mas também tem uma boa notícia: existem facilitadores da nossa memória que a gente pode usar para poder conseguir acessar essas informações no momento em que nós precisamos. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? Como que funciona a nossa memória? A nossa memória funciona com associações. Geralmente funciona com associações. A gente conhece alguma coisa e a gente já associa. A gente conhece uma pessoa e associa com outra que a gente conheceu, que a gente gosta ou que a gente não gosta. A gente associa com alguém da nossa família. Se essa pessoa tiver alguma coisa que seja engraçada, tudo que é engraçado, tudo que tem humor, é um facilitador da memória. Por quê? Porque ele aumenta a serotonina e favorece as conexões neurais. A gente tem a tendência de esquecer do triste. A gente reforçando os momentos alegres, a gente esquece do triste. Um exemplo claro é uma mãe de muitos filhos que tenha passado por parto normal. Uma dor que a pessoa acha que não vai suportar, suporta, e depois tem outros filhos e outros, e quer dizer, a alegria que os filhos trazem fazem com que a pessoa esqueça aquela dor tão grande do parto e continue tendo mais filhos. Tudo que tem movimento facilita a nossa memória também. Coisas que são muito paradas, geralmente a gente não consegue lembrar. Coisas que tem movimento, que tem ritmo, facilitam a nossa memória. Quanto mais estiver organizadas as coisas, se tiver numerada, então, são 3 fatores que eu preciso lembrar, são 5 passos, né? Os governos costumam colocar os 100 primeiros dias de governo, o que aconteceu. Então, sempre que a gente puder numerar as informações para poder lembrar depois, também fica mais fácil. As cores são facilitadores da nossa memória também. Não usar as anotações apenas caneta de uma cor só, aquela informação monocromática que fica um tédio, fica uma coisa muito chata. Então, assim, as palavras mais importantes a gente pode sublinhar com cores diferentes. A gente pode fazer um código de cores para os nossos estudos, né? Coisas que a gente tem uma opinião própria, por exemplo, né? Ideias a gente pode colocar com uma cor. Coisas que a gente tem dúvida, a gente pode também usar nesse momento os símbolos, que são também facilitadores da memória, né? Um símbolo nos traz o registro de muita história dentro dele. Então, um simples símbolo, ele registra muita informação. Então, é outro facilitador da nossa memória. Todos os nossos sentidos, a visão, né? Tem pessoas que falam, eu tenho uma memória fotográfica, né? Então, a pessoa não lembra, às vezes, o nome de alguém, mas ela lembra do semblante, ela consegue fotografar aqui. Outras pessoas têm uma memória mais olfativa. Os cheiros trazem a informação para aquela pessoa. Então, assim, muitas vezes a gente está andando numa rua, num lugar diferente, não está nem pensando em outra coisa, sente um cheiro, lembra de alguém que também usava aquele perfume, por exemplo. Ou então, uma comida sendo preparada, a gente lembra de um cheiro da comida, da casa da avó, quando éramos crianças e faz muito tempo, enfim, e traz toda aquela lembrança, toda aquela informação vem à tona com o cheiro. O olfato, na verdade, é o que chega mais rápido no nosso cérebro. Então, muitas vezes, para a gente estudar, a gente associar o estudo com algum cheiro,
ele pode ser também um facilitador da nossa memória. O tato, né? Coisas que a gente pegue, que a gente sinta. Tem pessoas que estudam e colocam, tem pesquisas feitas a respeito disso, colocam a mão num balde gelado depois de estudar um determinado assunto para poder lembrar depois, registrar. Então, a gente falou do paladar, a gente falou do olfato, da visão, do tato. E que mais que eu posso falar aqui para vocês? O exagero. Tudo que for exagerado, primeiro que geralmente traz um humor, né? E assim, aquilo fixa na nossa memória, né? Uma pessoa que seja muito grande ou muito pequena, que tenha um cabelo muito diferente, cor-de-rosa, né? Fala, meu Deus, o que é isso? A gente lembra daquela pessoa exagerada. Tem uma cidade aqui no Brasil que chama Itu. Eu não sei se vocês conhecem ou já viram alguma coisa de lá, que tudo é muito grande, tudo é muito exagerado. Então, um lápis é um lápis enorme. Todos os objetos lá são muito grandes, né? Então, isso provoca o humor e também é um facilitador de memória. É importante a gente descobrir quais são os nossos facilitadores, o que a gente pode usar mais. A gente pode usar todos esses que eu falei, mas tem os nossos preferidos para a gente poder usar quando a gente precisa registrar mais e principalmente poder acessar esse assunto, né? Porque, na verdade, a sociedade não está interessada no que a gente sabe. Ela está interessada naquilo que a gente lembra. Nós somos o que nós lembramos. Então, se você quer aprender mais sobre isso, continue aqui comigo.